Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito da ansiedade. É um sentimento que acaba afetando muita gente e que, se não cuidado, se não compreendido, ou se esses sinais que a gente vai pensar aqui hoje não forem compreendidos, pode se tornar um transtorno. A verdade é que na sociedade contemporânea a gente acaba tendo que dar respostas muito rápidas para as exigências e para as demandas que se apresentam no nosso cotidiano. E isso traz uma ansiedade, isso traz uma inquietação, porque a gente acaba se cobrando muito mais. Então, a ansiedade, dá para a gente pensar que é o viver o amanhã. O paciente ansioso ou a pessoa que sente ansiedade, ela se preocupa muito com o que está por vir. Ao invés de viver o dia de hoje, ela está vivendo o amanhã. E ao invés de viver o amanhã, ela está vivendo depois de amanhã e assim por diante. Então, por exemplo, quando você planeja uma viagem e você imagina um roteiro, você pesquisa o mapa, você pesquisa o hotel, os restaurantes, vai no mapa daquele local e também se projeta para aquele lugar e fica imaginando muito e vivendo muito a viagem, quando de fato ela chega, você já viveu ela. Não sei se você já teve essa sensação, mas aí parece que perdeu a graça, parece que a viagem não tem mais um significado. O ansioso não vive o agora. Ele está muito preocupado em viver o amanhã muito mais do que o que está acontecendo agora. Então existe um descompasso, uma desconexão com o que está acontecendo no momento presente. Isso gera muito desconforto, isso gera muito desgaste emocional e também podem aparecer aí alguns sintomas. É importante se atentar a isso. Uma inquietação, pode aparecer náusea, tontura, palpitação, que é ataque cardíaco, visão turva, sudorese excessiva. Então, tem uma ansiedade que ela é normal, por isso eu digo que ela é um sentimento. E se ela não está desmedida, ela pode ser utilizada até a nosso favor. Que é quando, ao invés da gente sair sem o guarda-chuva, quando a gente olha o tempo e está nublado, a gente se antecipa, pega o guarda-chuva, leva com a gente e aí tudo bem. Agora, quando a gente pensa na ansiedade patológica, a gente está falando do transtorno ou dos transtornos de ansiedade. E aí há que se ter uma atenção maior quanto a isso. A ansiedade é uma ânsia de controlar o incontrolável, de prever o imprevisível. É um excesso de futuro. E dá para perceber que os ansiosos, eles sempre imaginam os desfechos. Então, por essa necessidade de antecipar-se e de sofrer com essa antecipação também, os finais das situações ou da resolução dos problemas ou das histórias geralmente são negativos, geralmente são ruins. Então, eu vou apresentar aqui 4 grandes sinais nesse vídeo, 4 grandes sintomas que uma pessoa ansiosa tem. O primeiro delas é a cobrança excessiva. É uma cobrança interna muito grande. Então, o ansioso ele tem essa necessidade de se apresentar sempre como o melhor, o perfeito, o infalível. Não pode ter erro, não pode ter falha. Porque se isso acontecer, ele vive a frustração. E o desejo é fantasioso, é ilusório de não experimentar esse sentimento que ninguém gosta de viver, que é o da frustração. É um gosto amargo, mas ele é necessário para o nosso crescimento. Então, acho que a primeira coisa é começar aceitando a sua imperfeição. Começar aceitando que você pode errar e que é com os erros que você vai poder crescer, que você vai poder aprender. O segundo grande sintoma, ou sinal a ser observado, é criar problemas que não existem. Então, o ansioso, ele imagina as coisas, ele imagina muitas possibilidades e todas elas, nesse mapeamento de possibilidades, de problemas, em todos eles, a solução não está aí, a saída não está aí. Então, parece que não tem como resolver. Mas é óbvio que não tem, porque o problema ainda não existe. Então, são muitos e se. E se isso acontecer? E se tal pessoa me disser tal coisa? Mas e se meu chefe? E se amanhã acontecer isso? Então, é muito importante que quando você identificar esse movimento, você possa interromper esse processo. Não existe e se. São muitas possibilidades. Se você entra nisso, você está num terreno muito obscuro e aí você pode se sabotar.
O ansioso está vivendo num mundo que é cinza, onde todas essas possibilidades que foram mapeadas é como se fosse feito um roteiro, um script. Mas nesse roteiro, nesse script, as possibilidades são todas negativas. Então existe um pessimismo plasmado na pessoa que sente ansiedade com muita frequência. E aí vem o terceiro grande sintoma, ou o terceiro grande sinal, que é a necessidade de correr contra o tempo. O que é para amanhã precisa ser feito hoje, e o que é para hoje precisa ser feito para ontem. Então parece que não tem alternativa. E aí vive-se numa aceleração e numa corrida mesmo contra o tempo. Não há um respeito com relação ao tempo presente e muito menos com relação ao tempo futuro. O quarto grande sintoma é a autossabotagem ou o autoboicote, que é puxar o próprio tapete, que é minar as suas possibilidades de sucesso ou então dar um tiro no próprio pé. Parece muito contraditório, mas muitas pessoas, não só as que têm ansiedade, fazem isso, mas principalmente os ansiosos, porque ninguém precisa cobrar ele. A rigidez e a inflexibilidade com ele mesmo são tão grandes que ninguém precisa cobrá-lo, ele já fez isso 100 vezes antes. Então, quando alguém vem dizer alguma coisa, aquilo é tomado como uma grande crítica, e não como apenas uma pergunta, ou apenas uma consideração, um comentário, algo que possa ser usado para o crescimento, para o bem daquela pessoa. O ansioso já toma aquilo como uma facada no peito. Dessa maneira, por se cobrar tanto, ele está dizendo para ele mesmo que ele não vai conseguir fazer aquilo que ele deseja a tempo, ou da maneira como ele deseja, ou da maneira como as pessoas esperam. E aí tudo é posto a perder. Que aí ele se perde naquilo que ele pode fazer, naquilo que de fato está dentro das possibilidades dele, dos limites dele e dentro do tempo real. Porque às vezes o ansioso faz para ele uma lista de tarefas ou um checklist ou uma quantidade grande de compromissos que ele precisa realizar e ele não é capaz de cumprir porque aquilo não é mensurável, aquilo não é real. São muitas tarefas para serem realizadas em um curto espaço de tempo. Com isso, acontece a autossabotagem porque ele fica girando em círculos. O desgaste emocional que a gente falou muitas vezes aqui acontece e ele não é capaz de concluir aquela atividade. Então, o ansioso muitas vezes ele é visto como lento, ele é visto como uma pessoa que adia muito as situações, mas porque ele está ali, andando em círculos e incapaz de solucionar aquilo e de começar pelo básico, começar pelo simples, por aquilo que ele consegue de fato realizar naquele dia e fazer. Então é muito importante que a gente possa pensar nessas dicas, que você possa se cobrar menos, viver o momento presente, deixar o futuro para lá, planejar-se algo muito saudável, mas não ficar tentando prever as coisas. Fazer uma coisa por vez, desacelerar, respeitar o seu tempo e respeitar o tempo também das coisas, ter paciência. Por fim, aceitar a sua imperfeição. Aceitar que você pode errar, que você pode falhar, como qualquer pessoa. E lembre-se que se a ansiedade estiver trazendo algum tipo de prejuízo para você e estiver atrapalhando o seu cotidiano, a sua vida no dia a dia, você pode pedir ajuda. Então, se esse vídeo foi bom para você, foi útil, te ajudou de alguma maneira, ou se você sabe de alguém que esteja precisando dessa mensagem, compartilhe e se inscreva no canal.